do ano de 2014, às 19 horas, nas dependências da Câmara de Cantagalo, reuniram-se os vereadores para a primeira sessão ordinária do ano, convocada pelo presidente do Legislativo, o senhor Esteban Damiani Júnior. Dando início aos trabalhos, o presidente convocou o secretário Valmor Carneiro de Oliveira Júnior para fazer a chamada nominal, constatando a ausência do vereador Rudimar Variante. Em seguida, o presidente abriu a sessão em matérias de ordem do dia e do expediente, leitura das indicações 1 a 12 de autoria do Poder Legislativo Municipal, lidas e aprovadas. Em seguida, o vereador Pedro de Paulo realizou um requerimento verbal, requerimento 1 para 2014, onde o mesmo solicitou informações ao presidente sobre a denúncia contra o prefeito Everson Antônio Conjunski, encaminhada a esta Casa de Leis, e o porquê que não foi colocado em pauta. O requerimento foi aprovado. Dando continuidade, o senhor presidente informou que as medidas legais estão sendo tomadas, tendo plena ciência da referida denúncia, e não foi colocada em pauta por não estar completa a denúncia, como rege o regimento interno desta Casa de Leis. Não havendo matérias de primeira discussão, não havendo matérias de segunda e não havendo matérias de terceira discussão, nada mais a deliberar. O presidente encerrou os trabalhos, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 27 de fevereiro, às 19 horas, nas dependências da Câmara de Cantagalo, encerrando assim a presente sessão. Qual a aprovação da sessão anterior? Quem for favorável permanece como está, quem for contrário se manifesta. Passar a palavra ao presidente. A palavra é do Valmir Silveira. Primeiramente, eu cumprimento ao presidente, às vereadoras, aos vereadores, aos visitantes dessa casa e aos ouvintes da Rádio Cantagalo. Eu quero comentar sobre a indicação número 16, a qual eu estou pedindo para que seja arrumado o ônibus junto. Eu estive visitando o pátio de máquinas essa semana e vi um ônibus que estava sendo usado há poucos dias atrás, até o mês de novembro, outubro, novembro, estava fazendo transporte e hoje encontra-se encostado ao lado do pátio, juntamente com mais 2 ônibus, que também estavam fazendo linha no período em que eu trabalhei de chefe de transporte e onde foi finalizado o ano de 2012 com o Valmir Guimarães, do Cavaco, popular negro, sendo o chefe de transporte. Eu fiquei indignado quando eu vi na Rádio Cantagalo o prefeito, o Everson, fazendo crítica sobre o departamento de transporte da forma que tinha pegado. Por isso, fui ao pátio e olhei. Ele criticou o transporte, mas esses 3 ônibus estavam rodando e fazendo linha. E está encostado, um está até sem motor e sem a caixa. Então, ele não devia, eu acho, ter criticado um setor que foi tão bem na gestão passada, onde foi adquirido 9 ônibus 0 km, os quais eu peguei a chave dos 9, mais uma conta, e mais 6 ônibus usados. Então, a gente fica indignado e descontente de ouvir pela rádio uma crítica dessa. Também sabendo que estão tirando pneu de caminhão para pôr em ônibus para poder fazer a linha. Não estou criticando de forma nenhuma o chefe de transporte, o Zecão, de jeito nenhum. Estou falando em torno da administração. Também a gente sabe através de pessoas do pátio que essa semana ficou uma linha sem fazer por falta de óleo diesel. Então, isso pode até acontecer, mas desde que não fosse o setor criticado como foi através da rádio. Ao que diz respeito ao projeto de lei, eu concordo plenamente, Maria Lúcia, com as suas palavras e agradeço a presença de toda a família da professora Link, agradeço a presença de cada um de vocês, desejo um bom final de semana e uma boa noite a todos. Palavra, senhor presidente. A palavra é do Rosmar Estrela. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, visitantes da nossa Casa de Leis, rádio ouvintes da Cantagalo. Primeiramente, gostaria de agradecer ao presidente que nos cedeu diária em carro, para nós ir até Curitiba essa semana,
onde tivemos visitando a deputada Marla Turek. Ano passado, o presidente dessa nossa Casa de Leis sugeriu para que cada vereador ou alguns vereadores procurassem os deputados, né, encaminhasse indicações para estadualizar o trecho de estrada que liga a sede do município até o entrocamento de Goiuxim. A gente visitou ano passado 2 ou 3 deputados, né? Mas a Marla Turek foi a que abraçou a causa, fez a indicação, fez a parte dela na Assembleia Legislativa, encaminhou até a Assembleia e lá ela foi aprovada, né? Em seguida foi enviado a indicação ao senhor governador e ele acabou respondendo aqui, eu vou ler a resposta que ele deu à deputada, né? Diz assim: recebemos ofício número 1858/2013 da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, endereçado a essa secretaria que trata da indicação legislativa número 1858 de 2013 de autoria da deputada Marla Turek, sugerindo a estadualização da estrada que conecta o município de Cantagalo ao trevo de acesso do município de Goiuxim. Em atenção ao referido expediente, encaminhamos a Vossa Senhoria informações número 60/2013, constante na folha 07, por meio da qual coordenação da gestão de planos e programas de infraestrutura e logística dessa secretaria manifesta-se sobre o assunto. Informação. Informamos que a solicitação de estadualização do trecho rodoviário da estrada que conecta o município de Cantagalo ao trevo de acesso do município de Goiuxim, objeto do presente processo, não poderá ser atendida, tendo em vista as prerrogativas técnicas e orçamentárias do governo do Estado. Então, nós vemos que os deputados encaminharam ao governador, só que fomos infelizes na indicação, podemos dizer, né? Acho que ele entendeu que nós estávamos já pedindo melhoramento. Na verdade, nós estávamos pedindo estadualização, né? No caso, não caberia ele fazer agora já os melhoramentos, né? Mas se ela passasse a ser estadualizada, né, o futuro governador, talvez pode ser o atual ou o próximo, poderia dar encaminhamento e melhoramento a essa estrada, né? Mas, na volta, né, a gente teve contatos com outros deputados, né, e um novo deputado sugeriu que nós novamente encaminhe, né? De repente nós batemos na porta errada, né? Então a gente vai nos próximos dias encaminhar a um novo deputado, né? Talvez conversando com o governador, explicando a situação, né? Ele se sensibilize, né, e acaba estadualizando esse trecho de estrada, né? A partir de sendo estadualizado, ele passa a ser responsabilidade do governo do estado, né? Porque no município se torna difícil, né? Só para manter as estradas secundárias já não é fácil, imagine essa estrada primária, né? Nós vemos que os agricultores, os moradores do interior e até o próprio comércio do município depende da melhoria dessa estrada, né? Sabemos que as lojas de material de construção, eletrodomésticos, sempre vendem para o interior, né? E acabam tendo que ir até o interior para fazer a entrega dos produtos que aqui são adquiridos, né? Também na tarde de hoje, a Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social esteve reunida na plenária, né, juntamente com os agentes de saúde, né, onde foi encaminhado um novo ofício ao prefeito, né, solicitando para que seja pago o 14º salário aos agentes de saúde do nosso município, que é garantido por lei, né, e mais algumas reivindicações dos agentes de saúde foi encaminhado, né. A gente espera a resposta do prefeito, né, e também já tivemos uma palavra aí que ele está disposto em ter pagando esse 14º salário aos agentes de saúde do nosso município, né? Seria mais ou menos isso, né? Agradecemos a presença de todas as pessoas que vieram nos acompanhar nessa sessão, né? Desejamos a todos uma boa noite e um ótimo final de semana. Quero cumprimentar o nosso presidente, quero cumprimentar os demais vereadores e as duas destemidas vereadoras que estão sempre lutando aí pela causa da mulher, principalmente. Quero cumprimentar os visitantes desta casa, o patrão do CTG que esteve aqui, né? Dar os parabéns para ele pelo rodeio que ele fez com muita arrojo, um grande rodeio, né? Apesar da chuva atrapalhar um pouco. Quero cumprimentar todos os visitantes desta casa
especialmente a família Linker, por ser uma família que veio para o Cantagalo, né, que acreditou no nosso município, né, que veio lá do Rio Grande do Sul, disseram aqui para nós um exemplo de trabalho, de competência, de empreendedorismo, né, principalmente na área de madeireira, né, dando um exemplo para o nosso povo aqui, e que junto com eles veio também a Eleni Linker, né, que tinha muitos sonhos, né, e que teve seu sonho interrompido pelas mãos de um covarde assassino que acabou com o sonho dela, mas por isso o seu nome deve ficar estampado na fachada do Colégio da Caçula como exemplo de luta, de determinação, né, de coragem contra a impunidade e contra o crime organizado que impera no nosso município e no nosso país. Muito obrigado. A palavra, senhor presidente. Com a palavra do irmão Mar de Souza. Quero cumprimentar cada companheiro que aqui se encontra, os visitantes dessa Casa de Lei, especialmente toda a família Link. E quero dizer que fica aqui minha gratidão e meu respeito a essa família por um grande exemplo de trabalho, de luta e de respeito que deram ao município de Cantagalo. E dizer que estou junto sim nessa conquista e nomeação desse colégio, porque faz honra à pessoa que honrou e deu respaldo ao nosso município, junto aos nossos filhos, aquelas crianças que estudaram com eles, aonde que os meus filhos fizeram parte desses alunos. Quero fazer um questionamento em termos da iluminação pública, ressaltar que o senhor prefeito deverá de tomar providência quanto mais breve possível em respeito à iluminação pública, porque aonde que a gente vai está precário. Principalmente eu e o vereador Rudimar até fizemos uma indicação quase que meia só naquela entrada que entra para a Vila Rocha ali. Infelizmente ainda até hoje estão andando de lanterna ali porque não tem iluminação ainda. E também, como a gente critica, a gente fala e a gente... Mas quando acontece uma coisa boa, de bom, a gente também tem que parabenizar. E é onde que eu quero parabenizar o senhor Antônio Tomé e ao prefeito mesmo, pela atitude levantada e tomada em respeito a esse asfalto que dá acesso ao Porto Janjão, aonde que tem estado que não está dando mais para passar e para se cruzar. E ele, através de reunião que eu e o vereador Isaac, Pedro de Paulo Xavier, Almir Silveira e Neuza Grande Regis criamos uma comissão, e essa comissão viria no dia 21, na terça-feira, conversar com o senhor prefeito. E aonde que ele me ligou para o vereador Pedro de Paulo Xavier, pedindo que fosse retirado, que não deixasse a comissão vir até a prefeitura, que ele retomaria o serviço e só parava quando terminava. Infelizmente começou a chover, tem que parar porque com chuva não dá para se trabalhar, mas está realizando o serviço. Em termos do bueiro, quero ressaltar, vereador, que quando nós fizemos essa reunião e pedimos que o prefeito tomasse providência a essas localidades, foi feito um pedido através de ofício ao prefeito municipal, que não só tomasse providência junto a esse asfalto, mas em si em todas as estradas do interior e o acesso às moradias do povo daquela região. E aonde que o prefeito deu respaldo a gente, que ele vai fazer tudo que tem que ser feito para a melhoria, para o transporte de grão, para o transporte de tabaco daquela região. Então eu tenho a certeza que será possível, que o prefeito vai cruzar por cima do bueiro que está em calamidade mesmo, é verdade, e não vai tomar providência junto a
esse bueiro. E mais que eu queria falar, a gente hoje estamos aqui servindo de vidraça. Na mesma hora que nós servimos de vidraça, nós servimos de pedra também. E se nós usar as duas mãos, uma para ser a pedra e a outra para ser a vidraça, nós vamos estar num fogo cruzado toda a vida. Então, a respeito da população de Cantagalo, é onde que eu não me manifestei, não me manifesto sem ter uma coisa, um projeto conclusivo e que seja uma coisa que dê êxito e que dê respaldo e que seja beneficiante à população. Fico indignado pelo que eu passei essa semana, uma humilhação perante a justiça. Nunca entrei dentro de uma sala de justiça para ser ouvido por ninguém, a não ser por uma denúncia por pessoas que dizem que querem ser um administrante do município, que são pessoas que têm o pensamento voltado ao município, e por simples entendimento, denunciando, pedindo 20 mil reais de indenização à minha pessoa. Pensei que essa pessoa teria ética e teria sensibilidade de até o momento então da audiência chegaria e retiraria o projeto, porque era em calúnia que estavam fazendo a minha pessoa. Mas não. A audácia do jurídico chegou pedindo para mim me retratar, para não correr o risco do processo, mas sim, me tirando o direito de defesa para mim não pagar a indenização. Então eu digo a vocês, minha gente, nós temos que pensar na população e fazer trabalho de investigação para atender a nossa população e não em cima daquele ou não daquele. Porque se nós viver com uma pedra for em direção à vidraça, nós vamos estar no fogo cruzado e nosso município não desenvolve enquanto os políticos pensarem dessa forma. Peço desculpa de mal colocação das palavras, mas era a minha indignação e eu tinha que falar isso hoje. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui ao presidente dessa casa, que também nos proporcionou, como já falou o nobre vereador Leosmar, a viagem até Curitiba. Também, como já comentou, né, a razão da nossa viagem. E assim, cada momento, assim, quando a gente recebe um não, nos fortalece ainda mais para continuar a nossa missão, o nosso dever de representante da comunidade. Também um grande agradecimento ao Hospital Santo Antônio, aos funcionários do hospital que atenderam ontem aquele povo por ocasião do acidente. A Secretaria de Saúde, todo mundo se envolveu. A gente pôde observar quando os pais chegavam, as famílias chegavam desesperadas para ver o que estava acontecendo, e eles foram, todo mundo foi tratado assim com muita educação e muito respeito por parte dos profissionais de saúde. Então, nosso sincero agradecimento a eles. Também gostaria de dirigir a minha palavra à família da professora Elimir. É com grande gratidão que nós relembramos ela, o nome dela. Queremos dizer assim, a família, que tiveram assim, uma grande estrela na família e tem uma grande estrela. Porque a pessoa brilha, tem o seu próprio brilho na vida, nessa vida e na outra vida. Nós, cada um, brilhamos com a nossa própria luz. Então, e ela foi essa luz brilhante na comunidade. E com certeza hoje ela continua mantendo esse brilho dela. Quero dizer para vocês, como experiência, que já tivemos o privilégio também, o nome da minha mãe, ali no CREI, Centro de Referência da Criança e do Adolescente. Para nós foi assim também um motivo assim de muita honradez. E como vale a pena fazer o bem. Foram flores, sementes que ela semeou e hoje está sendo colhida. Então, parabéns. E essa homenagem é muito merecida. Ela é digna e vocês
são todos dignos dessa homenagem que estão recebendo. Também quero deixar aqui um parabéns para o Dia das Mulheres, que nós não vamos estar, talvez não vamos ter sessão, né, presidente, semana que vem. Então, deixar aqui um grande parabéns, um abraço a todas as mulheres. E, assim, dizer para todas as mulheres, nunca devemos desanimar. Diante das dificuldades, a gente precisa se fortalecer e buscar os nossos próprios sonhos. Buscar realizar os nossos próprios sonhos. Lutar unidas e sem nunca desanimar. Nosso muito obrigado. Também ao presidente, o patrão STG, assim que se fala, né? Que estava aqui presente, agora parece que já não está mais. A gente ouviu também o povo comentando que foi um excelente rodeio. Então, também aqui estão os nossos agradecimentos e as nossas homenagens, os nossos parabéns. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, doutor João Paulo, muito obrigado a todos os presentes dessa casa. Visitantes dessa sessão, vereadores, vereadoras, autoridades aqui presentes. Eu tenho algumas informações aqui a nível do Poder Executivo. Hoje de manhã estive na Secretaria de Finanças e, infelizmente, saí de lá um pouco triste, porque recentemente foi nomeado o Silvestre Keuner e tenho certeza que teria e tem aprovação de todos, tanto desta casa quanto do Executivo como da população. Mas nós nos apegamos a uma situação, a um pré-julgado do Tribunal de Contas em que não permite que ele seja o nosso secretário de Finanças. E o Silvestre não pode jogar uma profissão, um concurso e uma formação pela janela. Ele mesmo me confessou que ficou muito triste e que, se não houver um outro mecanismo, ele tem que deixar a Secretaria de Finanças. O Tribunal de Contas entende de que, para que o técnico da contabilidade se ausente na sua profissão para exercer outros cargos, é preciso que o município tenha, no mínimo, mais um concursado, e o Cantagalo hoje não tem. Na função do Silvestre é apenas um concurso e um funcionário. Então, ele não tem, pelo Tribunal de Contas, mecanismo para permanecer na Secretaria de Finanças. Mas ele mesmo deixou claro, e vai esclarecer aqui, como o prefeito deve esclarecer também, eles estão buscando algum mecanismo, justificando ao tribunal, e se não houver meios, ele vai estar, mesmo não exercendo a função de secretário legalmente nomeado, ele está sempre prestes a colaborar com o Poder Executivo e com a população de Cantagalo, porque eu tenho certeza que ele sempre prestou um trabalho profissional, independente de prefeitos que passaram, de gestores que passaram, o Silvestre, como outros funcionários do nosso Cantagalo, são muito profissionais do que exercem. Então, era isso que eu queria passar aqui aos demais vereadores, porque ainda é extraoficial, mas a gente cabe, como amigo de Silvestre, como vereador da base do prefeito, cabe a mim também informar as situações, tanto do lado bom quanto do lado ruim também. Queria também aproveitar aqui e dar um abraço ao meu amigo José dos Santos, o Zecão. O Valmir já falou que o vereador da situação de alguns ônibus, mas eu quero me congratular ao chefe de transportes aqui, me somar a ele e dizer que, se tem dificuldades, tem sim, como teve no passado e outros gestores, mas também tem muitos ganhos no setor do transporte. Nós vimos aí, é notável que a linha terceirizada, pelo menos, melhorou muito a frota, a qualidade dos ônibus, onde se exigiu mais dos próprios contratados, né? E hoje nós temos uma qualidade melhor. Aumentou também a linha de transporte terceirizado em algumas comunidades, por necessidade de mais alunos, mais transporte, mais em condições. Temos aí com muita dificuldade, mas o prefeito vem cumprindo o seu compromisso de não cobrar, né, onde os nossos estudantes viajam a Guarapuava, na região do Sul e outros setores. Isso é um trabalho também do nosso chefe de transporte. Então, hoje os alunos não têm esse custo mensal para poder se formar, para poder se preparar para o futuro. E vemos também muitas dificuldades, sim, vemos isso. Não estamos de forma nenhuma aqui querendo defender ou
as coisas erradas. É preciso melhorar muito. O José dos Santos é meu parceiro do partido, ele sabe disso, que precisa melhorar muito, precisa ter mais estrutura, mais pneus, mais iluminação, mais parte elétrica nos ônibus, mas eu tenho certeza que aos poucos se conquista, que passou apenas um ano da administração. Também queria dizer aos demais vereadores que desta forma eu entendo nesta Casa de Lei, senhora vereadora e demais vereadores, e respeito a posição de cada um. Eu fiz esse posicionamento aqui, que eu tenho um pré-projeto nesta casa, que está arquivado na secretaria, e o regimento me permite esse trabalho. Se o projeto era ou não era legal, ele viria para a mesa e quem ia dar o parecer seria o nosso assessor jurídico. Eu entendo que tenho essa prerrogativa de nominar colégios, mesmo sendo estaduais, municipais, escolas e qualquer obra pública. Eu não estou aqui desrespeitando a família e muito menos aos vereadores. Estou apenas alertando para um direito que nós temos nesta casa e um regimento e uma lei que nós temos que executar, que cumprir. Mas, claro, que sou sensível a esse requerimento, sou só junto a esse requerimento, só que eu tinha esse direito de apresentar esse projeto da professora Helena Link como sendo nominado ao Colégio Estadual. E só para fechar aqui, digo também que o pessoal da Caçula, que nos cobrou muito, está acontecendo a reforma aí do mini ginásio, que é um planejamento desde o ano passado. A gente dizia aqui que nós temos um planejamento onde terminou o ginásio principal, terminou a Vila Verde e agora começou a Vila Caçula com a empresa do Joelso. Parabéns, Joelso, trabalho muito bem feito. Em breve a população vai ver um novo visual e com certeza quem ganha não é como eu disse, quem ganha é a população, é a comunidade, e nós precisamos sim recuperar o patrimônio. Então o mini ginásio da Vila Caçula está sendo recuperado, reformado, pintado e será entregue à população em breve. Seria isso, presidente, estou esperando meu tempo. Peço desculpa aos demais pela forma que me expressei, mas é um direito que eu tenho nesta casa e quero me somar junto a esse requerimento, onde denomina ou pede a indicação do nome da professora Helenir, porque eu sei do sentimento que todo Cantagalo tem, todos os alunos e famílias, e é uma homenagem mais do que digna a essa pessoa que fez uma história tão bonita para o nosso município. Então, seriam as minhas colocações. Deixo demais colocações para a próxima sessão. Um abraço. A palavra é da Maria Lúcia Monção. Novamente, boa noite, os companheiros e companheiras que estão visitando essa casa, de modo especial a família Link, né, que estão aqui presentes. E, de novo, né, eu quero dizer assim que a escolha por este nome, ela vem também por uma questão, lembrando que a Dona Neuza estava falando agora há pouco, que a semana próxima também, nós estamos, eu não vou dizer comemorando, mas nós estamos relembrando, né, qual que é a condição da mulher na sociedade, né? Ou seja, em 24 de fevereiro, agora, faz alguns dias que ocorreu essa data, fez 82 anos que nós mulheres tivemos o direito a voto. Então também a escolha do nome da professora, ela vem como forma de protesto, né? E homenagem a nós mulheres, né? Porque eu penso assim, que a nossa sociedade, né, ela ainda é muito injusta em se tratando do direito da mulher, né? Aqui na Casa de Lei está já uma manifestação que ainda o machismo está presente na nossa sociedade e que desmerece o respeito a nós mulheres, né? Quantos vereadores nós temos aqui? Respeito os meus colegas, mas eu tenho que falar isso porque é uma questão da lei da paridade, né? Mas nós somos só em duas aqui perante, né, 7 homens, né? Se realmente a lei da paridade ela existisse e que se 82 anos de direito a voto ele realmente estivesse sendo válido, seria metade, né? Ou, para ser bem pretensiosa, né, Dona Neuza, 5 mulheres e 4 homens, né? Não é uma brincadeira, é sério isso, né? Porque a lei da paridade ela ainda não é levada em conta. E nós sabemos muito bem que ainda existem partidos políticos que para mulheres participarem ou concorrer à eleição é só uma forma vamos dizer assim, um faz de conta, né? Uma pseuda. As mulheres só se candidatam e cedem um nome, né? Para concorrer, para poder se legitimar perante a lei, né? Eu estou bem contente sim, o partido que eu pertenço, né? Já faz, desde sua criação, ele sempre respeitou a mulher, né? Em que sentido? Existe a lei da paridade. Então a homenagem à professora, ela se dá também como uma forma de respeito a nós mulheres, né? Outra coisa que eu quero falar, se tratando do Dia Internacional da Mulher.
Tem pessoas que consideram que o Dia Internacional da Mulher é o dia de ganhar flores, né? De se perfumar, de ser mulher, a mulher que a sociedade pinta, mas que na verdade em casa é a escrava, é a vítima do sexismo, é a vítima, vamos dizer assim, de uma sociedade falocêntrica, né? Então eu quero dizer assim para as mulheres que estão nos ouvindo e para nós mulheres que estamos aqui presentes na Câmara de Vereadores, que o Dia Internacional da Mulher, ela vem para nós mulheres lembrar e para nós mulheres tomarmos a nossa posição na sociedade, né? Lembrar também que o lugar de mulher não é na cozinha, não é atrás do tanque. O lugar de mulher é na luta e é na política também, né? Então eu quero voltar. Por que eu estou falando isso? Quando foi lida a indicação, né, foi dito assim, que a professora sempre foi promotora da construção por uma sociedade transformadora e social digna. Então, por isso também é a nossa indicação. E quero agradecer a todos os companheiros, né? Quero pedir desculpa, Rudimar, se por um acaso a gente lesou no direito que você tinha de fazer esse projeto, mas eu me vi no direito também de nós fazer essa convocação, de todos nós sermos donos, não do projeto, mas da indicação, né? E eu quero agradecer os meninos, né? Que apesar de eu ser feminista, né, dona Neuza, e de lutar por isso, eu quero agradecer os meninos que muitas vezes nos acompanham nas nossas lutas aqui no nosso município. E agradecer pelas reuniões que vocês têm participado e pelo empenho e pela busca que vocês têm feito junto com nós mulheres. E também, né, por nos apresentar um certo respeito aqui na Câmara de Vereadores. Tá? Outra coisa que eu quero falar ainda, em se tratando do Dia da Mulher. Nós estamos passando por uma situação de violência muito frequente na nossa cidade contra as mulheres. Né? Faz muito poucos dias nós tivemos notícia de um assassinato de uma mulher. Aí alguém pode dizer assim, ah não, mas é briga de marido, é briga de... Né, eu não gosto de citar essa palavra porque é mais que legítimo o crime contra a mulher. Estavam alcoolizados, isso não justifica. Não justifica. Porque as mulheres ainda, apesar de nós termos o direito, né, de estarmos participando da sociedade, ainda são vítimas de uma sociedade machista e falocêntrica. E infelizmente ainda existem pessoas, né, que acham que isso é banal, isso sempre aconteceu e assim, é natural. Né? Eu até quero convidar os homens, que são homens, né, os verdadeiros homens, que realmente tomam a luta em causa da liberdade das mulheres, que a gente possa fazer um trabalho de conscientização e de respeito às mulheres do nosso município. Lembrando também, né, que a professora Erlink foi vítima da violência contra a mulher. Tem que dar um tempo, porque não pode chorar, né? Eu sou forte, sou mulher e vou até o fim. Então, isso também é uma forma de dizer assim, que nós mulheres temos direito na nossa sociedade. E que não ficar naquela de receber flores e achar que isso é bonito. É bom receber flores, mas nós queremos o poder. Né? E de que forma nós queremos o poder? Ser respeitadas, de, né, ocupar o nosso lugar, que é do nosso direito. E dizer também para os homens, né, que não respeitam as mulheres, que pensam que pode olhar para as mulheres e pensar, são fracas, não dão conta do recado. E dizer que nós não temos medo. E que vamos para o debate até o fim. Quero lembrar também, né, quando a gente fala, a dona Neuza levou a indicação, né, uma deputada tentou defender, né, dona Neuza? E assim, foi vetado, né? Aí a dona Neuza falou assim, mas quanto mais nos diz não, mais nós ganhamos força. É verdade, dona Neuza. E assim, ó, e fecha uma porta e abre outras. Né? Quero agradecer o presidente da casa, né, por hoje nos receber aqui, juntamente com o diretor do PT, né, o professor Lemos, que esteve visitando essa casa. E no momento da reunião, já que o Leosmar citou, o vereador Leosmar citou, que foi dos agentes de saúde com relação ao 14º, né, o professor Lemos estava passando e ele chegou a fazer uma visita ao diretório, né, e a comunidade deixou um abraço a todos e participou da nossa reunião. Né? E firmou justamente isso, deixou material, né, de trabalho em defesa da mulher e frisou justamente isso, que é só pela luta que nós conquistamos o nosso espaço. E é só pela luta mesmo que nós conquistamos o nosso espaço. Outra coisa que eu quero deixar claro, se eu estou recebendo tempo, eu na outra sessão não falo, tá? Mas eu tenho que falar isso. Eu quero falar também da questão, né, dos repasses do governo federal, que o governo do estado vem tentando nos engrupir, né, e dizer que o governo está cortando os repasses para o nosso estado. E é uma grande mentira, nós sabemos disso. O governo federal tem sim repassado verbas para o nosso estado. E o Rudimar é prova disso com aquela indicação que você acabou de fazer. Né?
vereador. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a mídia mentirosa, falatórios falsos, mentirosos que a mídia tem feito. E tomar cuidado também com o que o governo está falando, né? Que está em dia com as contas do Estado, quando ele não está. Inclusive, para mais da educação, ele está devendo 100 milhões. Então, tome cuidado, né, com o que ele anda falando na mídia, o que ele anda mentindo na mídia. Outra questão que eu quero falar é sobre o auxílio moradia ao judiciário, que foi aprovado, né, nessa semana lá na Assembleia. Olhem, vejam quais foram os deputados que votaram a favor do auxílio moradia para o judiciário, e olhem os deputados que votaram contra o auxílio moradia, né, ao judiciário. Daí, faça uma varredura, né, olhe bem quem são os caras. Quero agradecer novamente a família, Link, que aqui está, né, agradecer a cada pessoa que esteve presente nessa nossa sessão de hoje. Quero agradecer a cada vereador que teve a paciência de me escutar e pedir desculpa, senhor presidente, pelo tempo extrapolado. Uma boa noite. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, Adriana Gabriel. Então, como essa homenagem está sendo feita à família Link, levando o nome de Lenir Link, o Colégio Estadual Olavo Bilac. Um colégio também, como sempre vamos falar, um colégio que necessitou da luta da população, necessitou da luta dos professores, dos alunos, que se unidos não fossem, jamais teria saído essa obra desse novo colégio. Porque muitos prefeitos, muitos vereadores, muitos governadores, deputados lutaram e não conseguiram. Só conseguiram quando os professores, os alunos, pais de alunos e a sociedade se organizou e foi para a rua. Foi para a rua lutar por uma coisa que há muito tempo já vinham reivindicando, há muito tempo já vinham pedindo esse novo colégio. Também sabemos que na última semana que passou, recebemos uma denúncia nessa Casa de Leis, quando a prefeita Everson Antônio Conjunce, onde teve alguns denunciantes que levaram e denunciaram algumas ilegalidades do executivo que eu lhes cito na denúncia. Então, sabendo do acontecido, eu quero pedir do presidente hoje a cópia da ata, já logo em seguida, e a gravação da sessão, conforme respondeu eu e o vereador Pedro Paulo Xavier. Mas não bastando isso, bastando uma perseguição política contra a minha pessoa, porque eu, na verdade, a população de Cantagalo sabe que coisa errada eu não tolero de jeito nenhum, e jamais vou tolerar aqui no meu mandato, porque eu me elegi aqui nessa Casa de Leis para fazer o que é certo, ou seja, o que é correto. E os vereadores, as vereadoras sabem minha atitude aqui dentro dessa Casa de Leis, o que é certo nós estamos lá para gravar, incentivar e ajudar, mas o que é errado estamos para cobrar. E não bastando isso, hoje chegou aqui também uma conta do vereador Isaac Abreu, denunciando que a gente já sabia, eu já deduzi isso, vereador Pedro Paulo, porque nós cobramos aqui na sessão que se fosse cumprida a lei. Então eu já deduzi que ia chegar alguma coisa, como alguns da população falaram: Isaac, se cuide, Isaac. Muita gente ia falando: se cuide, Isaac, pode acontecer algo. E chegou aqui mesmo a denúncia, aonde o secretário de saúde vem fazendo a denúncia, com certeza mandado de alguém, porque de Vargas não ia estar fazendo, aonde eu vou querer que ele comprove essa legalidade, principalmente onde ele fala que eu mandei um ofício individual para ele. Ele colocou uma coisa que eu gostei muito: vai ser bom da comissão investigar, e é importante que você faça a comissão e vai investigar para ver quem está falando a verdade. Não, com papel timbrado, o secretário de saúde, nunca na vida que eu me lembro, eu mandei ofício para o secretário de saúde. Eles vão ter que falsificar minha assinatura agora. Agora o povo de Cantagalo vai saber quem está falando a verdade e quem está mentindo, porque o povo está cansado de estar vendo acontecer várias coisas em Cantagalo, dentro da política, e corrupção comigo eu não permito. Se tem vereador que permite, este não sou eu aqui nessa Casa de Leis. Como nós já vinha há tempo pedindo, tem atas registradas, o secretário de saúde, nós pedimos até para ir que ele comprovasse onde estava sendo investido o dinheiro dos remédios, como até a comissão da saúde mesmo, daqui o Dirceu. Até hoje o secretário da saúde não foi comigo daquela tarde que foi pedido, Dirceu. Então vocês veem como que é uma coisa pessoal, para a população ver como que é uma coisa pessoal perseguindo. É onde colocar nome de alguns testemunhas aqui, que são todos ligados à administração. Então, todos cargos nomeados pelo prefeito, a maioria aqui, da gente vê, um outro que é concursado. E como citam aqui, ainda na denúncia, que o secretário de saúde disse que a preferência na marcação de exames
por ele indicados, que eu fui lá pedir, com a alegação de que é uma autoridade devendo ser atendido primeiro. Cadê a ética de nós, vereador, nem o secretário de saúde? Quer chamar o secretário de saúde que vinha para a tribuna da Câmara aqui, para ele falar na frente dos vereadores, debater junto comigo? Então, se ele está falando isso, que ele vem aqui. Já tempos atrás chegou uma denúncia aqui, onde os vereadores arquivaram a denúncia. Eu tenho aqui comprovada, até registrado em cartórios, documentos, com a alegação das testemunhas contando como que aconteceu aquele caso. Então até foi bom que veio aqui. E é bom que os vereadores estejam a par para saber investigar realmente o que é a realidade e o que não. Como vocês sabem, a precariedade que a nossa saúde vem passando no município. Muitas vezes, então, é eu errado, como eu já citei anteriormente, e assim está caminhando o barco, gente. Então a gente fica sentido de ver que mais uma perseguição política, como hoje em conversa com o assessor jurídico do município de Cantagalo, me citou para mim antes, nem contar dessa denúncia. Ei, Isaac, você tem do partido, o prefeito saiu? Eu não estou lá para ser corrompido, estou lá para fazer o que é certo, como eu sempre citei. Me elegi junto, mas me elegi para fazer o que é correto. Coisa errada, não vou permitir. Eu estou lá para fiscalizar o que é erro. E eles não estão gostando porque hoje mesmo fizemos uma reunião aqui com os agentes de saúde e como é nosso compromisso com o vereador, cobrar que cumpra as leis. Como muitas vezes tem alguns vereadores que se omitem nessa casa de leis. E vieram aqui para cobrar que se cumpra. Senhor vereador, o senhor não pode estar citando o nome dos citação de outros vereadores. Fale pela sua pessoa, pela sua autoridade. Senhor vereador, o senhor peça a réplica, então. Vamos respeitar, vereador. Vamos respeitar. O senhor disse 2 vezes em corrupção aqui dentro dessa casa. Vamos respeitar. Dizendo que o vereador está se mas o senhor está se doendo, então. O senhor está se doendo, então. Não, porque sou vereador. O senhor está se doendo, então. Agora o senhor está citando questão de outros vereadores. Mas aqui. O senhor peça a réplica, então. A denúncia é do secretário. Como é esse regimento, senhor presidente? Peço aos vereadores que se contenham e mantenham a ordem nessa casa. Que aqui todo mundo é omisso, só o senhor que está certo? Ninguém está batendo isso. O senhor que está se doendo aí, senhor vereador. O senhor que está se doendo. Estou fazendo a minha colocação. Mas está colocando ordem a situação de outros vereadores aqui. O senhor que está se doendo, senhor vereador. O senhor está nervoso hoje, o senhor está equivocado. Já é a segunda vez que o senhor está se doendo aí. Senhor presidente, eu quero réplica depois. Então, como eu já vinha falando, vem nesse acontecido, mas basta essa casa de leis investigar, ver o que está acontecendo. Então, como eu já citei ali, que a gente vinha exigindo que se colocasse o RG dos pacientes para acompanhar se aquele paciente realmente foi atendido ou não. E pedimos para o secretário vir até a Secretaria de Finanças comigo, como o Dilceu mesmo acompanhou isso aqui. Até hoje não chegou o dia, Dilceu. Então, como eu já falei, mas enfim, compete, vai ter muita coisa ainda, essa casa de leis definir e ver o que está acontecendo. Pode dar réplica para o senhor Rudimar, vereador, por gentileza. Palavra, senhor presidente. Réplica ao vereador Rudimar, 2 minutos. Só gostaria que o vereador respeitasse todos os vereadores desta casa, porque o senhor entrou numa questão de uma denúncia de um secretário com a vossa senhoria. E o senhor por 2 vezes citou aqui que tem vereador que é omisso, que tem vereador que é conivente com corrupção. Então não é dessa forma, cada um tem sua posição. Eu sou da base do prefeito, mas todas as vezes que fui convocado pelas minhas comissões prestei o meu trabalho. E todas as vezes que eu tiver o direito de exercer a minha função de vereador, de fiscalizar, de cobrar, eu vou cobrar. Só que cada um tem uma forma. Eu sou presidente da Comissão de Legislação e da Comissão de Finanças. No momento que eu for oficializado e intimado para trabalhar, eu vou prestar o meu serviço como vereador aqui. Independente de ser da base ou não do prefeito, nós aqui somos imparciais. Então o senhor não pode estar citando, por 2 vezes o senhor citou aqui, que tem vereador aqui que é conivente, tem vereador que aceita corrupção, se tem ou não tem, não é dessa forma. Corrupção é uma palavra muito pesada para o senhor dizer nesta plenária. Porque se alguém se corrompe aqui, tem que provar. Se alguém está se corrompendo aqui, o senhor tem essa tendência a dizer que tem vereador que se corrompe aqui. Jamais, acredito que jamais alguém fará isso. Se fará e for provado, será cassado o seu mandato. Mas o senhor tem que ter um pouco mais de atitude nas suas palavras. Porque o senhor citou 2 vezes a questão dos vereadores aqui que estão se omitindo ou que estão se corrompendo. E não é dessa forma. Outra coisa, o senhor está citando aqui porque é uma perseguição política, que é isso e aquilo. Da mesma forma que o senhor tem o direito de propor, de fiscalizar e de querer apresentar pedido de cassação para o prefeito, o secretário se acha também no direito. Quem disse que foi o prefeito que mandou o secretário entrar com a denúncia? Então o senhor tem que primeiro pedir que seja então instaurada a CPI,
que seja provado que foi a mando do prefeito, aí sim o senhor tem direito até de citar, mas o senhor está já colocando, se precipitando aqui, dizendo que o prefeito está lhe perseguindo. Tempo, vereador. Tempo, tudo bem, mas a denúncia não é do prefeito Everson. Se fosse o prefeito, ele estaria assinando, o seu jurídico estaria assinando. Então, só quero aqui dizer que é muito prematuro colocar a carroça no pé das coisas. Com a réplica novamente. Cadê um minuto, vereador? Não será mais tolerado o tempo excedido. Só quero dizer que em momento nenhum citei da sua pessoa, senhor vereador. O senhor se ofendeu no debate. Em momento nenhum vou citar da sua pessoa. Com a réplica, senhor presidente. Eu só quero fazer uma pergunta ao vereador. Você tem certeza que os vereadores aqui estão ligados à corrupção? Que fala o nome. Porque nós temos 9 vereadores. Será que só ele está ao certo? Será que só o vereador tem a razão da coisa? Será que os outros vereadores trabalhando lá nada? O senhor cita o nome, vereador, faz o favor, quando o senhor cita vinculado, o senhor fala o nome de quem que é o vereador. Só quero pedir desculpa ao vereador Vomar, claramente o senhor tem parte sim na réplica, que foi citado a todos os vereadores. Réplica de mais um minuto ao vereador Isaac. Senhor vereador, vocês também não entenderam bem, que eu falei, citei que estão se omitindo. Estão se omitindo e não deveram concordar com a corrupção. Senhor vereador, se omitindo do que, senhor? E não estou citando nome, não citei nome, não citei nome de ninguém. O senhor está se sentindo ofendido, Não, senhor eu só vereador. quero que o senhor respeite como nós respeitamos. Toda a vida nós respeitamos o senhor nessa casa. Agora dizer que nós estamos nos omitindo do quê? Apenas foi propositado que nem começou os trabalhos ainda. O senhor está se sentindo ofendido. Mas se o senhor disse que nós estamos se omitindo do quê? E eu acho que a direção do modo de se expressar, o senhor está ofendendo todos os vereadores. Como que nós estamos se omitindo se nós não... Porque eu acho que, vereador, quando a gente vai falar uma coisa dessa, que nós estamos num legislativo onde que nós temos que combinar trabalho, e não direitos e nem razão. Agora, temos direito, concordo com o vereador Rudimar, de se defender, porque o senhor não está citando nome e está emparelhando se omitindo a corrupção. Então, o senhor quer dizer que tem certeza que nós estamos participando dessa manobra. Nunca, vereador, eu levantei o nome e calúnia ninguém. E não admito que o meu nome, ou que seja envolvido a minha pessoa, ou o meu modo de trabalhar, no seu modo de pensar, vereador. Tempo, situação encerrada, não estamos respeitando o regimento interno dessa casa, na réplica esse assunto está encerrado. Vou fazer a minha conclusão na palavra livre, depois os demais vereadores sentiram lesado vão procurar as suas consequências. Bom, primeiramente, talvez o meu tempo também vai exceder um pouco, porque hoje eu vim aqui para responder. Mas acima de tudo, primeiro de tudo, fui eleito vereador dessa Casa de Leis, para essa Casa de Leis, para trabalhar pelo povo. A minha vontade sempre foi, no início, trabalhar pelo povo de Cantagalo e lutar para ver um Cantagalo diferente, para ver um Cantagalo unido, sem essas brigas que estão sendo criadas por aí. Mas é o dia a dia, é a política talvez, que faça isso acontecer. Fui eleito presidente dessa Casa de Leis, no dia 1º de janeiro. Como presidente, eu tenho comigo que eu vou zelar e trabalhar pelo nome desse poder legislativo. Porque se deixar virar uma baderna, talvez como que a população vai pensar, quem representa eles é uma baderna. Então, enquanto eu for presidente, eu vou zelar por isso, por respeito ao regimento interno dessa casa e pelo nome do poder legislativo de Cantagalo. Sobre uma indicação que foi feita à prestação de contas da Casa de Leis, quero dizer aos vereadores que todos vão ter em mãos o relatório, e quero dizer que essa casa, desde o dia 1º de janeiro, atende à lei da responsabilidade fiscal, onde tem um portal de transparência, onde qualquer vereador pode acessar o site da Câmara e imprimir o relatório que se achar necessário. Sobre o requerimento, onde o vereador citou para mim se manifestar sobre o gasto de fundo de previdência do município com o prefeito, eu quero dizer que lembro muito bem o dia que tiver aqui nessa Casa de Leis, prefeito com toda a equipe do executivo, aonde explanaram para nós o que aconteceu com o dinheiro do fundo e o porquê do parcelamento.
Foi bem claro que foi investimentos que ele ajudou na área da saúde, educação e demais secretarias dentro do município. Agora, se compete a mim responder pelo aquele executivo, aí eu estou vendo que a coisa não está dando certo. Mas providências serão tomadas e qualquer vereador que se sentir lesado, que o prefeito não respondeu, não responde, apresente documento, tem um Ministério Público aqui em Cantagalo que pode tomar as providências também. Agora, não me venha me colocar em meio de outras coisas, que não é assim que trabalha a casa. Eu quero comunicar também aos vereadores que amanhã tem audiência pública, na parte da manhã, 8h30 da manhã. Quero me manifestar agora aqui sobre as denúncias. Estava até pulando aqui já o negócio. Semana passada, está tudo aqui em minhas mãos, a população tem que tomar ciência, então como todo mundo está citando e falando das denúncias, e talvez não chegue à população a real e verdadeira situação que está acontecendo aqui, porque começa em A, não vai para o B, talvez as conversas já vão direto para o F, e assim vai acontecendo. Tiveram aqui na Câmara, se eu não estiver enganado, na quarta-feira da última sessão, a senhora Marlene do Rocio dos Santos, o senhor Gilmar Alexandre Martins e o senhor Joelson da Luz Assis, protocolando uma denúncia contra o prefeito Everson Antônio Conjunski. A primeira coisa que eu fiz como presidente dessa Casa de Leis foi consultar o regimento interno e assessoria jurídica dessa casa, a qual me amparou muito legalmente que a denúncia estava incompatível com o regimento. Não tinha anexo, como ela está aqui, nenhum documento dos denunciantes, muito menos provas do que estava acontecendo. O artigo 228 do nosso regimento interno diz: denúncia e julgamento do prefeito que apresente-se provas. O que aconteceu para nós sim montar uma CPI, investigar e tomar as decisões que têm que ser tomadas. No primeiro dia, no dia 20, o senhor Gilmar procurou essa Casa de Leis para retirar a denúncia, o qual está aqui assinado por ele. Com o amparo, já falei novamente, do assessor jurídico dessa casa, nós fizemos um despacho a Marlene do Rocio dos Santos e o senhor Joelson da Luz Assis. No despacho, eu vou ler para vocês o que diz. Despacho. Primeiro, em consulta com o assessor jurídico da Câmara Municipal de Cantagalo, o senhor João Paulo Conjunski, verifico que os denunciantes não protocolaram juntamente com a denúncia as cópias dos seus documentos pessoais. Deste modo, intime-se pessoalmente os denunciantes para, no prazo de 5 dias, juntarem a documentação solicitada, CPF, RG e título de eleitor, sob a pena de não recebimento da denúncia. Segundo, na mesma oportunidade, nos termos do artigo 228, parágrafo único do regimento interno, intime-se os denunciantes para indicarem detalhada e individualmente as provas que servem de embasamento para a denúncia, sob pena de arquivamento. Foi somente encontrada a denunciante Marlene do Rocio dos Santos. O senhor Joelson da Luz Assis, o endereço que passou, não foi encontrado em Cantagalo. Secretários da Câmara fizeram a declaração, foi encontrada com sua esposa, o Amásia, solicitada onde ele se encontrava, não soube nos informar. Parece-me que me falou que ele estava em Curitiba, mas não tinha nem telefone para contato. O secretário, conforme o amparo jurídico, fez a declaração necessária para juntar na ação de denúncia. A dona Marlene veio a essa Casa de Leis no mesmo dia 20/2, às 18h37, protocolou apenas os seus documentos, CPF, RG e certidão de título de eleitor. Concluímos com essa documentação que não tem como dar sequência à ação de denúncia. Na sexta-feira, recebi um ofício. Está aqui, prezado senhor. Ofício número 1, 2014, dos vereadores Isaac de Gabriel e Pedro de Paula Xavier, o qual solicitaram para mim a cópia da ata da sessão e gravação do áudio da sessão. Primeiro, a cópia da ata da sessão eu não posso fornecer para eles porque tem que ser aprovada nessa sessão aqui. Senão, talvez ficaria inviável debater com uma ata que não fosse a verdadeira. No mesmo dia, eu recebi um ofício da Promotoria de Justiça da Comarca de Cantagalo, a qual diz assim:
Senhor Presidente, o senhor mandou presente para solicitar a Vossa Excelência, no prazo de 10 dias, informações acerca da denúncia, cuja cópia segue anexa, bem como das providências que foram tomadas com relação a ela. Outro sim, solicito a remessa de cópias dos documentos relacionados ao ofício 1/2014, de lavra dos senhores Isaac Abreu e Pedro Paulo Xavier, ambos vereadores do município de Cantagalo. Atenciosamente, senhor promotor substituto Oséias Vogler. Como essa casa agiliza e está querendo não beneficiar ninguém, mas sim a população de Cantagalo que tem o esclarecimento de tudo, no primeiro dia útil, foi protocolado já junto à Promotoria de Justiça tudo o que os senhores acabaram de ouvir. Então, dessa forma, eu vou ler a conclusão, o despacho que, junto com a assessoria jurídica, concluiu nessa Casa de Leis. Despacho. Primeiro, ante a informação que a denunciante Marlene Dorostil dos Santos, intimada pessoalmente no dia 20/2, às 15 horas e 48 minutos, deixou de transcorrer o prazo para a especificação e individualização das provas que serviram de embasamento para a denúncia, apresentando somente a cópia de seus documentos pessoais e uma certidão de quitação eleitoral. Nos termos do item 1 do despacho inicial, rejeita a denúncia apresentada relativamente à sua pessoa. 2. Por favor, vereador. Com relação ao denunciante Joelson da Luz Assis, considerando que o mesmo foi devidamente intimado no endereço declinado na denúncia e que seu companheiro informou que ele se encontra em trabalho na cidade de Curitiba, não sabendo informar o seu endereço, sequer seu telefone para contato nos termos do artigo 239 do Código de Processo Civil, repudo a válida da intimação realizada no endereço descrito pelo próprio denunciante e, ante a sua inércia em cumprir as determinações do despacho inicial, rejeita a denúncia também com relação à sua pessoa. Deixo de dar ciência ao plenário sobre a denúncia, vista que ela não cumpriu os requisitos mínimos exigidos para o procedimento descrito no artigo 228, parágrafo único do regimento interno. Quarto, oportunamente arquivo-se dando ciência aos denunciantes. Cantagalo, 27 de fevereiro de 2014. Só um parte, presidente, eu não estive na primeira sessão. Qual é o teor dessa denúncia, por favor, para que a população não está nem esclarecida no descumprimento de que compete ao prefeito. Então, com essa conclusão, a gente arquivou essa denúncia. E se alguém se sentir lesado, os próprios denunciantes, nós estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida. Com a palavra, senhor presidente. Uma réplica que eu citei o vereador Pedro Paulo Xavier, 2 minutos. Eu queria saber qual é a lei que vocês se basearam nesses 5 dias para apresentar as provas. Lei do regimento interno, vereador, e a lei do próprio dar um tempo para fazer. Como ela não usou nem 5 dias, ela veio no próprio dia e fez. Posso dar 5, 10, 15, ela tinha ciência, ela tem a denúncia, protocole as provas, protocole os documentos para nós darmos sequência na ação.